Bom, dentro de movimento uniformemente variado, outro assunto que nós vemos é sobre queda livre e lançamento vertical. Eu até brinco que Galileu Galilei, ele que fez essa primeira experiência, ele era italiano, ele subiu lá na Torre de Pisa e foi jogando tudo que não prestava, né? Ele não queria lá dentro do apartamento dele. Jogou água de luz, a conta de luz, a conta de água, conta de telefone, a sogra, né? Coitadinha da sogra. E aí ele percebeu que, independente da massa, desde que você desconsiderasse a resistência do ar, os objetos, quando eles são lançados da mesma altura e ao mesmo tempo, independente da massa, eles vão atingir o solo ao mesmo tempo, tá? Se desprezar a resistência do ar, tá? Mas como assim, professora? Alguém me dá uma folha de caderno, por favor. Uma folha de caderno. Desculpa ter que jogar. Ó, quando eu não desprezo a resistência do ar, eu vou jogar essa folha aqui aberta. Quem vocês acham que vai cair primeiro? A caneta? É, ó, porque eu tenho a resistência do ar. Então, a resistência do ar faz com que o papel, ele por conta do ar, ele caia assim. E agora eu vou amassar esse papel, tá? E vou jogar a caneta, vou fazer de conta que está na mesma direção. Caiu ao mesmo tempo, tá? Então essa foi a experiência que Galileu Galilei fez e ele admitiu que se você, pastor Caio, se você desprezasse a resistência do ar, então os objetos, independentemente da massa, eles vão cair ao mesmo tempo. Só que quando eu falo de queda livre e lançamento vertical, eu tenho que levar em conta o quê? Uma aceleração, porque ele é um movimento uniformemente variado. Mas qual a aceleração que eu levo em conta? A aceleração da gravidade, tá? Que é representada pela letra G. É uma grandeza vetorial, porque ela depende de sentido e direção. O valor dela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, na maioria dos exercícios, ele vai aproximar um pouco mais, para 10 metros por segundo ao quadrado. E por que ele é uma grandeza vetorial? Bom, segundo Isaac Newton, né, que descobriu a aceleração da gravidade, já baseado em experimentos de Galileu Galilei, dizem que ele estava deitado embaixo de uma árvore, lendo um livro, e caiu uma maçã, e aí ele descobriu a aceleração da gravidade. Então descobriu que todo o corpo, né, quando ele entra na atmosfera terrestre, a tendência dele é descer. Então todas as vezes que um corpo ele estiver caindo, tá? Então o G, ele vai estar direcionado para baixo e ele vai ser positivo. Quando eu estiver lançando um objeto, eu peguei uma bola e joguei ela para cima, então eu estou indo contra a aceleração da gravidade e aí o valor dela é negativo, ok? Bom, então isso praticamente eu falei sobre o que é a queda livre e sobre a aceleração da gravidade, que é a aceleração que vai ser utilizada nas fórmulas que a gente vai ver. Quais são as fórmulas de queda livre, tá? Que a gente vai usar. Então, quando a gente está falando de queda livre, é só o que está caindo, tá? Depois a gente vai falar de lançamento vertical, que aí é só o que está subindo. Então, para queda livre, nós temos a equação da velocidade, que é a aceleração da gravidade vezes o tempo, tá? Lembrando que velocidade
e a aceleração da gravidade são grandezas vetoriais, tá? E por isso a flechinha em cima, ok? E esse G aqui é a única coisa que é constante. Essa velocidade ela pode se alterar de acordo com o tempo, tá? Nós temos a altura em relação ao tempo, é a altura de que esse objeto ele cai, né? E aí nós temos a altura, ela pode ser calculada através da aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? E nós temos também a equação da velocidade em relação à altura, que ela foi retirada da equação de Torricelli, mas aí eu simplifico ela para queda livre, que vai ser velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do qual esse objeto caiu. Ok? Dúvidas aqui? De desprezar a resistência do ar? É porque assim, ó, se você colocar uma folha aberta, você tem o ar que está aqui, né, que ele vai influenciar na descida, tá? Quando você despreza esse ar, como se esse objeto estivesse no vácuo, como se eu estivesse numa sala completamente isolada e livre do ar, tá? Livre dessa resistência do ar, que a gente chama de vácuo, então, aí os objetos, independente das massas, eles caem ao mesmo tempo. E é sempre essa teoria que nós vamos utilizar, tá? Sempre que a gente trabalhar com queda livre, nós vamos fazer de conta como se a resistência do ar ela não existisse. Mas ela existe, né? Agora é impossível a gente ficar numa sala completamente isolada, sem ar nenhum, a gente morre, ok? Bom, e o lançamento vertical? Como o próprio nome diz, o lançamento vertical é tudo que eu pego e arremesso para cima. Nesse caso, se eu estou arremessando esse objeto, então sempre que eu estiver arremessando o objeto, eu vou ter uma aceleração da gravidade de valor negativo, tá? E eu tenho que considerar isso, tá bom? Quais são as fórmulas utilizadas para lançamento vertical? É lógico que aqui, geralmente, eu utilizo imódulo. O que seria imódulo? Tanto faz, entre aspas, tá? Como eu vou utilizar imódulo, mesmo sendo um lançamento vertical, eu vou considerar essa aceleração gravitacional positiva, porque eu vou utilizar ela em módulo, certo? Tudo bem? Então aí, quais serão as fórmulas para lançamento vertical? Para lançamento vertical, então eu tenho a equação horária da velocidade, tá? Só que o que acontece com o objeto? Quando eu lanço um objeto para cima, tá? Quando eu lanço ele para cima, quando ele atinge o ponto mais alto, a velocidade dele é 0. A gente não vê ele parar, mas ele sobe, para e volta a descer. Então, no ponto mais alto de um lançamento vertical, a velocidade ela é 0, tá? E isso é um ponto bastante importante que a gente tem que saber. Então, no ponto mais alto de um lançamento vertical, a velocidade ela é 0, tá? Porque apesar de eu não perceber, esse objeto ele está subindo, ele sobe
ele dá uma parada, depois ele volta a descer, tá bom? Então a altura máxima, se perguntar qual é a altura máxima em um lançamento vertical, ela vai ser igual a 0. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Então ótimo. Só que eu posso calcular o tempo de subida, tá? O tempo de subida é uma fórmula. Como que eu calculo o tempo que um objeto ele demora para chegar no seu ponto mais alto? Através da fórmula. Tempo é igual à velocidade inicial, que é a velocidade com que ele é lançado, tá? Dividido pela aceleração da gravidade. Como eu disse, essa aceleração está em módulo, tá? Então, apesar de eu saber que ela está subindo, eu não vou utilizar o menos aqui, mesmo porque não existe tempo negativo, ok? Por isso que eu vou utilizar, então, ela como módulo, tá? E qual que é a altura, né? Porque ele pode alcançar uma altura máxima no lançamento vertical. A altura, ela vai ser retirada da fórmula da equação horária do movimento uniformemente variável. Só que ao invés de eu utilizar S igual a S0 mais velocidade inicial, mais aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, eu vou utilizar o quê? A altura, tá? Então é a equação horária do lançamento vertical. Então ela é H igual a H0 mais velocidade inicial. Aí sim, ó, menos, por quê? Tô falando da equação horária do lançamento. Então é a altura que ele atinge. Aí eu vou utilizar a gravidade como negativa, porque está subindo. Se estiver descendo, positivo. Se estiver subindo, negativo. Menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, ok? Eu também posso utilizar a equação de Torricelli dentro do lançamento vertical. É a mesma fórmula, tá? Só que ao invés de aceleração, eu vou utilizar também a aceleração da gravidade. Se o objeto estiver subindo, a aceleração vai ser negativa. Se ele estiver descendo, a aceleração positiva. Então vai ser, continuando, deixa eu ver, tá ali. Equação de Torricelli. Aí eu tenho velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes a altura, tá? Isso se o objeto estiver subindo. Se o objeto estiver descendo, é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Dúvidas em relação a isso? Não? Vamos fazer o exercício então, tá? Acho que dá tempo ainda, faltam 5 minutinhos, dá tempo. Vocês querem tirar print? Ou vão assistir o vídeo depois? Eu acho melhor. Essa partezinha aqui só vamos pagar, né? Aí eu faço o exercício. O exercício fala assim, ó. Um objeto de 2 kg de massa, tá? Aqui ele me deu a massa do objeto, tá? Então eu tenho o exercício. Preciso colocar isso. Eu tenho uma massa de 2 kg, tá? Ele cai de uma certa altura em relação ao solo, levando cerca de 0,5 segundos para atingir, que foi o tempo
que ele levou para atingir o solo. Lembrando que esse objeto está caindo, tá? Então eu tenho um G positivo. Desconsiderando-se o efeito de forças dissipativas, caso um objeto de 4 kg fosse solto da mesma altura, o tempo de queda desse corpo seria igual a... Bom, nesse caso aqui, o que acontece? Não preciso fazer conta nenhuma. O que ele está falando? Ele não está falando de dois objetos de massa diferentes? O que eu falei para vocês? Que eu, desprezando a resistência do ar, independente de qualquer coisa, os objetos, mesmo eles tendo massas diferentes, eles vão cair ao mesmo tempo. Então, qual que é o tempo de queda? 0,5. Não teve muita diferença aqui nesse exercício. Vamos ver se eu pego um outro aqui que tem. Vamos ver um outro aqui que que eu vou usar a fórmula. O outro fala assim, ó. Um tijolo é lançado para cima. Agora eu tenho um tijolo que ele é lançado para cima. Então vamos supor, por enquanto, a minha velocidade, a minha aceleração gravitacional negativa. Ele tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Desconsiderando os efeitos do ar, determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir, tá? A altura máxima, ela pode ser calculada, cadê? Bom, ele quer a altura máxima, então eu vou usar aqui, ó. Ele me deu tempo? Não, ele não me deu tempo, deixa eu ver. Ele só pediu para eu usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só que ela vai ser negativa, tá? Eu quero a altura máxima. Então aqui eu posso utilizar a equação das velocidades, tá? Como? Determine a altura máxima que esse tijolo é capaz de atingir. Lá em cima, então, a altura máxima dele é 0. Eu vou usar essa aqui, ó. Tá? Então vai ficar, ó, a altura igual a H0 mais V0 vezes o tempo menos G vezes T ao quadrado dividido por 2. Aí ele não me deu o G. Não, ele não me deu o G. Eu vou ter que usar a equação de Torricelli, desculpa. Vou ter que usar a equação de Torricelli, ele não me deu o tempo. Vai ser velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes o G vezes a altura, que é o que ele quer saber. Lá em cima, só para terminar, é 0, né? Porque ele para. A inicial é 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes H. Aqui eu já vou passar, vai ficar menos 20 vezes H igual a menos 100, porque ele passaria para lá também negativo. H é igual a menos 100, que divide menos 20, e vai dar 5 metros, tá? É isso aí, seria a alternativa, ok?